Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E hoje estamos batendo um papo aqui sobre empresas startups. Meus convidados são aqui o Marcelo Vera, CEO da Inova Business School, e também o José Rubens Urbini Júnior, sócio da Venture Hub. Aliás, o que é Venture Hub, o Rubens? Bom, Venture Hub, apesar do termo difícil, é simples, né? Relativamente simples de entender o que é. Na verdade, nós somos um centro de aceleração, ou seja, de desenvolvimento rápido de startups e projetos de empreendedorismo e também de inovação corporativa. E agora, né, a mais nova iniciativa, junto com a Inova Business School, a gente está promovendo iniciativas educacionais para criar empreendedores de sucesso, para ter desde de um overview, né, de um panorama geral do que é uma startup e também um curso mais aprofundado, onde a gente trabalha cada um dos pontos da criação de uma startup. Então, falando um pouquinho sobre aceleração de startups, a gente, desde a parte do engajamento, né, ainda os empreendedores nem sabem que são empreendedores, mas começam a frequentar nossos eventos muitas vezes tecnológicos, e aí a gente planta a sementinha, então eles descobrem ali uma paixão pelo empreendedorismo, por buscar solucionar problemas reais da sociedade, e a gente tem uma série de programas onde a gente assiste essas pessoas, né? A gente ajuda essas pessoas a tirar uma ideia do papel e criar uma empresa relevante ao final desses programas. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente também trabalha com inovação corporativa, ou seja, a gente desbloqueia a inovação de dentro da corporação através do engajamento e do envolvimento com essas startups. E também acesso a metodologias ágeis, né? Que já é um termo um pouquinho mais complexo de se explicar. O que eu gosto de dizer, o trabalho que eles fazem lá na Venture é o local onde os inquietos têm que ir, né? Então, porque hoje hoje você vê lá na escola, a gente vê uma infinidade de jovens, alunos de programas de graduação, de pós-graduação, enfim, que eles falam: eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução, estou vendo um problema, estou vendo uma oportunidade. Mas de uma ideia se transformar em uma empresa tem uma grande jornada, né? A começar por testar se essa ideia realmente é relevante, porque às vezes eu acho que eu vou resolver um problema que é muito relevante e na verdade ele nem é tão relevante assim, ou ele já está resolvido com outra solução. Então o que a Venture faz hoje trouxe inclusive do Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos, que ali surgiram grandes ícones hoje que mudaram as nossas vidas, né? Nasceram ali naquele ambiente, é conhecido hoje como o centro de inovação do mundo. Óbvio, começam a surgir outros pelo mundo afora, Israel, outros lugares. Aqui no Brasil a gente tem evoluído bastante nisso, mas centros como esse são locais onde as pessoas que têm alguma ideia levam essa ideia. Existe até uma falácia, né? Os gregos já nos ensinaram isso. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que escondê-la para mim. Porque se eu contar para você, quem sabe se você não vai roubar a minha ideia. E é exatamente o contrário. O momento histórico que a gente está vivendo hoje, quando você tem uma ideia, você tem que contar essa ideia, óbvio, nos ambientes corretos, no ecossistema que a gente diz correto, para que você possa encontrar talvez a outra metade dessa ideia que esteja faltando, ou até mesmo um argumento que mate essa ideia e você libere a sua mente para ter uma próxima. Nem sempre é a sua primeira ideia que vai se transformar num negócio de sucesso. Até por uma necessidade, às vezes, de um aprimoramento, né? Sim. Daquilo que você está pensando, o outro pode melhorar e lapidar isso. Hoje, os grandes empreendedores, né, muito dificilmente eles vão acertar na primeira ideia. Então, é comum, os principais casos são empreendedores que são empreendedores seriais, que a gente chama, já empreenderam várias vezes até eles encontrarem realmente uma solução para um problema real, né? Uma dor real aí da sociedade. Então tem muito essa questão. Para a gente poder... Tipo, o Uber é um... Sim, com certeza. Os empreendedores do Uber, com certeza, tentaram outras soluções e aí, estando dentro, né, do ecossistema, surgiu lá no Vale do Silício, então... eles se conversando, se eu não me engano foi ou Nova York ou Vale do Silício, mas dentro de ecossistemas de inovação, mas se conversando, encontrando com cofundadores, né, outras pessoas mais técnicas de negócio, pessoas mais criativas, eles se encontrando
e desenvolvendo algumas soluções para problemas reais, foi que saíram essas soluções. Airbnb, Uber, vários aplicativos que hoje estão sendo usados aí por milhões de pessoas seguiram essa jornada. A gente gosta às vezes de acreditar que o caminho do sucesso está cheio de atalhos, na verdade não está, né? Então, hoje o que a gente vê hoje nos bastidores dessas histórias de sucesso, Júnior, são realmente jornadas, a gente gosta de usar esse termo, jornadas bastante árduas, e que as pessoas têm que ter muita resiliência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco das competências, né? Resiliência é uma muito importante. Nem sempre você acerta na primeira, como o Rubinho falou, nem sempre o produto que você coloca no mercado, ele vai ser o produto que vai ser o grande sucesso. O Netflix não nasceu como uma provedora de conteúdo através da internet, por streaming. Então, assim, é muito importante quando se tem uma ideia, você fazer parte desse ecossistema, você frequentar esses lugares para você, aos poucos, lapidar, encontrar parceiros que complementem. Então, a gente não tem tempo aqui, mas quem quiser se debruçar sobre a história de cada uma dessas empresas de sucesso, vai ver coisas extremamente contraintuitivas, que fogem, às vezes, até à lógica. Vai falar que o cara é louco. Muita tentativa e erro, muita resiliência. A gente gosta sempre de dizer o produto ideal você nunca vai ter. Na hora certa você vai atingir o produto, mas normalmente não é no começo. Outra falácia aí que as pessoas gostam de acreditar. Quem está criando as empresas maiores do mundo são só os jovens. E estudos recentes mostraram que a idade média do fundador das empresas de maior sucesso no mundo, nesse território das startups, é em média de 45 anos de idade. Das que passam de 90 funcionários, sobe para 47 anos. E das que abrem capital na Bolsa de Valores, que recebem grandes investimentos, chega perto de 50 anos. Então, a gente começa a ver também esses ambientes sendo frequentados por pessoas que fizeram, às vezes, até uma carreira tradicional numa empresa, foram funcionários de uma empresa e agora ganharam experiência e tal. Então, lógico, nem sempre os extremos estão corretos, né? Então, não são só os jovens, mas também não são os chamados great talents, são os talentos de mais idade. Às vezes, as empresas de maior sucesso são aquelas que conseguem reunir a experiência dos mais velhos e essa virilidade, essa força dos mais jovens, e isso dá uma química boa e saem grandes negócios daí, né? Tá. Agora, como é que é assim, gente? Vamos dizer bem a verdade na prática. Você falou no bloco anterior sobre investimentos, que hoje está mais acessível. Realmente, você chegar no banco, você consegue um financiamento, um empréstimo, né, a juros aí que você tem que entrar num acordo com o banco, mas você consegue para investir numa pequena empresa e começar algo, né, do zero praticamente, né? Ou já está andando com alguma coisa e entra mais com capital de investimento. Muitos falam aqui no Brasil que para se trabalhar no Brasil você não pode ser amador, você não pode ser fraco, porque empreender no Brasil é coisa de gente grande. É real isso daí? Essa frase que a gente fica ou é só uma ideia que a gente cria, um estereótipo em cima de tudo? Não, com certeza. É muito real, né? Características como o Marcelo comentou, resiliências, é muito importante o empreendedor ter resiliência, mas outras várias características como criatividade, inteligência emocional, o Marcelo pode até com muito mais expertise complementar, mas são características que realmente vão tornar possível com que esses empreendedores deem certo. Em relação à questão do investimento, né? Falando um pouquinho mais da região metropolitana de Campinas, existem alguns rankings que classificam as cidades empreendedoras no Brasil. Campinas já chegou a figurar entre as 5 melhores cidades do Brasil e a primeira não capital, mas hoje ocupa a 8ª colocação e muito por conta do acesso a capital, né? Acesso a investimentos. Então, a gente tem diversos fatores que contribuem para o empreendedorismo em Campinas, mas além de cultura empreendedora, acesso a capital e ambiente regulatório são os pontos aí de melhoria. Então, a gente tem um holofote muito voltado para São Paulo. Hoje, né, a gente chama de investidor anjo, são as pessoas que fomentam aí as startups em estágio inicial. A gente tem um número muito reduzido, pelo menos aqui na região de Campinas. Então, hoje,
as startups elas não recorrem ao banco ou a investimentos de outra natureza, mas sim aos investimentos dos próprios familiares, de amigos ou dos próprios criadores das startups e também de investidores anjo, né, que são pessoas que têm uma certa experiência, o que a gente chama de smart money, né, um dinheiro inteligente ali para também poder auxiliar não só com o capital, mas também com os conhecimentos, e eles têm acesso a essas pessoas hoje. Então, é muito comum hoje se ter investidores anjos, apesar de, na nossa região, a gente ter aí um déficit grande disso e fazendo com que os empreendedores tenham que recorrer a capital de banco, como você mencionou, ou desistir da ideia e não levar isso adiante, não levar a solução adiante. Em relação ao ponto Brasil, né? O Brasil ainda é um ambiente hostil para empreendedorismo. Hostil. Agora, tudo depende, né? Como nos ensinou Einstein, depende de onde você colocar a régua. Se você for comparar com os Estados Unidos, o Brasil é extremamente hostil. Se for comparar com outros mercados, mas eu diria assim, nós estamos num caminho bom. A gente vê hoje organizações muito importantes, muito relevantes aqui no Brasil, a gente vê um número crescente de empreendedores no Brasil, mas o ambiente ainda é hostil. Com relação a investimento, sem sombra de dúvida, os bancos estão aí e tal, mas ainda é um dinheiro caro, nós ainda somos um dos países muito alto, risco muito alto. Agora, quem tiver curiosidade, digite na internet esse termo que o Rubinho colocou, investidor anjo. Acho o nome até muito bacana. O que é um investidor anjo? É uma pessoa física, como qualquer um de nós, que tem ali uma grana, não sabe o que fazer com aquilo, não está satisfeito com a remuneração que está tendo no mercado financeiro e que está a fim de colocar, se não todo esse dinheiro, mas parte desse dinheiro, num investimento de risco, que está vendo aí nas garagens, eu sempre brinco, né? É garagem para tudo quanto é lado, com 2 ou 3 meninas tentando criar uma solução para resolver um problema. Então você coloca ali uma grana, fica sócio de um pedacinho da empresa. Normalmente o investidor anjo é aquele que coloca um dinheiro na empresa e ele fica sócio de um pouquinho daquela empresa. Se aquilo der certo, ele vai realizar esse lucro depois. Se não der certo, ele também não perdeu tudo que tinha. Então, hoje, eu diria que em grande parte das cidades brasileiras você tem essa figura chamada investidor anjo que está aí disponível, circulando, procurando oportunidades para investir. Então, nesse aspecto, a gente tem caminhado. Não há passos largos, o setor público ainda é um entrave, impostos, burocracia, tempo para se abrir uma empresa, tudo isso é muito difícil aqui no Brasil, né? A gente sempre diz que o governo não precisava nem ajudar, só precisava não atrapalhar, né? Mas, enfim, infelizmente aqui no Brasil, em algumas cidades, umas têm se destacado, a organização chamada Endeavor, que mede esse índice que o Rubinho citou, chama ICE, Índice Cidade Empreendedora. Então a gente começa a ver cidades como Florianópolis, Vitória, no Espírito Santo, Belo Horizonte, cidades que por uma iniciativa de um prefeito, de um secretário de desenvolvimento, algumas mudanças no regulatório facilitaram e fomentaram ao empreendedorismo. E se nesse lugar tiver, então, uma boa oferta de educação, aí tem aí todos os ingredientes, né? Aliás, é a base de tudo, né? Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.